Nesta noite, vamos aprender mais do caminho do Senhor. Eu quero que vocês repitam comigo o título do estudo desta noite. 1, 2, 3. A restauração dos ossos secos. Mais uma vez, a restauração dos ossos secos. Doutrina 43 de 2024, Pastor Kim. Vamos para a leitura bíblica básica. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, dos versículos 1 ao 6. Vocês vão ler comigo o que está em negrito. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eles que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu lhe disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém. Diga comigo, aí sentando: Senhor, fala comigo. Glória a Jesus. O importante deste momento é o Senhor falar conosco. Aleluia. Introdução. Deus prometeu um grande avivamento para o fim dos tempos. Ou seja, no tempo do fim vai haver um grande avivamento. Sobre quem será esse avivamento? Nós vamos estudar uma profecia hoje. Vamos estudar uma profecia hoje que vai falar deste avivamento. Mas a própria profecia já revela quem vai passar por este avivamento. Ezequiel, o profeta, foi arrebatado até um vale de ossos secos. Foi ordenado a profetizar sobre aqueles ossos para que revivessem. Quem são aqueles ossos secos? Pergunta para quem está do seu lado. Quem são aqueles ossos secos? Vamos aprender quem são aqueles ossos secos nesta noite. Ossos secos, esqueletos, podem ser restaurados e viver? Quando você vai no cemitério e você vê alguma sepultura aberta, aí você olha só os ossos. Tem condição de reviver aquela pessoa, aquele morto? Vamos aprender nesta noite. Pode passar. Em primeiro lugar, vamos ver nesta profecia de Ezequiel, quando Deus arrebata o profeta Ezequiel.
Deus arrebatou o profeta a um vale de ossos secos. Assim diz Ezequiel 37, do 1 ao 3. E veio sobre mim a mão do Senhor. Veja que é diferente. Ezequiel estava no seu lugar e veio sobre ele a mão do Senhor. E levou Ezequiel até um vale. E ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. O profeta, quando foi levado ali pela mão do Senhor e repousou neste vale, ele olhou o vale e o vale estava cheio de ossos, ossos de gente, uma grande quantidade de ossos, e esses ossos não estavam frescos, estavam sequíssimos. A palavra sequíssimos quer dizer secos ao extremo, secos demais. E me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. O Senhor fez Ezequiel passar pelo meio desses ossos. E ele viu, aqueles ossos estavam sequíssimos. De quem eram esses ossos? Certamente eram de muitos homens, muitas pessoas que haviam morrido. Estavam mortos e, pelo jeito, mortos há bastante tempo. Uma multidão de ossos secos. E Deus questionou o profeta quanto à possibilidade daqueles ossos reviverem. Olha aí. Aí Deus vai questionar ao profeta. O que Deus disse? Ei, Ezequiel, me responde. Porventura poderão reviver esses ossos? Profeta, me responda. Porventura esses ossos poderão ser gente de novo? E o profeta preferiu não responder ao Senhor. Ele disse somente assim: Senhor Deus, tu o sabes. Eu não vou dizer, mas tu o sabes. Então, veja bem, humanamente falando, aqueles ossos não poderiam mais viver. Além de serem só ossos e tudo misturado, estavam numa situação irrecuperável. Estavam sequíssimos. E aí Deus perguntou ao profeta, mas o profeta não se atreveu a responder. A visão humana, ela é limitada. Até onde vai a visão humana? A visão humana só vai até onde é possível. A visão humana não consegue enxergar com clareza o que está além do possível, porque é limitada. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Aleluia.
Não há nada impossível para Deus. Nada que o nosso Deus não possa. Quando Ele não quer, Ele deixa morrer. Mas quando Ele quer, Ele faz sair da cova. Aleluia. Nosso Deus é o Deus do impossível. A sua vontade é soberana em cima no céu e embaixo da terra. Nada consegue ficar do mesmo jeito diante da ordem do Senhor. Por isso que Jesus Cristo, quando esteve entre nós na forma humana, Ele deu demonstração de que era Deus. Ele fez coisas que só Deus pode fazer. Ele chegou certa vez para um paralítico e disse: olha, perdoados te são os teus pecados. Os judeus que estavam ao redor dele disseram: como é que ele diz que os pecados deste homem estão perdoados? Só quem pode perdoar pecado é Deus. E Jesus, conhecendo o pensamento deles, respondeu e perguntou: por que vocês estão pensando nisso em vossos corações? Qual é mais fácil dizer para este homem: teus pecados estão perdoados, ou dizer para ele: levanta-te e anda? Então os judeus ficaram parados. E Jesus disse: olha, para que vocês saibam que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então ele olhou para o paralítico e disse: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Na mesma hora, o paralítico levantou e ficou curado. Aleluia. Jesus deu demonstração da sua divindade. Outra vez Jesus estava em terra e os seus discípulos no meio do mar da Galileia, açoitado pelas ondas do mar, porque veio uma grande tempestade e eles achavam que ia morrer. Então Jesus foi ter com eles, não nadando, Jesus foi ter com eles caminhando por cima das águas. Aleluia. E quando Jesus chegou ali próximo do barco, eles gritaram: é um fantasma. Mas Jesus disse: não temais, sou eu que estou vindo até vós. E ali eles gritavam com medo, pensando que era um fantasma. Aí Pedro vai e diz: Senhor, se és tu mesmo, me manda ir ter contigo. Do mesmo jeito, caminhando sobre as águas, Jesus diz: vem. Pedro botou o pé fora do barco e saiu caminhando sobre as águas. Aleluia. Ele duvidou, mas aí afundando gritou: Senhor, me ajuda. Jesus pegou ele pela mão: homem de pouca fé, por que duvidaste? Vamos caminhar até o barco. E saiu caminhando com Pedro sobre as águas. Uma grande demonstração de que Jesus é Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então, Ele é o Deus do impossível. Como Deus do impossível, nós entendemos que Ele foi aquele que fez as mulheres estéreis gerar filhos. Sara não podia ter filhos, mas o Senhor lhe deu um filho na sua velhice, sendo ela da idade de 90 anos. Eu sei que aqui tem muitas mulheres, algumas mulheres que não tiveram filhos e outras mulheres que já são
são idosas, já passaram como o costume das mulheres, mas eu quero dizer que o teu Deus é o Deus do impossível. Talvez você até nem queira mais, mas se Deus quiser, você ainda pode engravidar. Glória a Deus, porque Deus é o Deus do impossível. Aleluia. Deus é o Deus do impossível. Jesus chegou na porta da tumba de Lázaro, que já tinha 4 dias de morto. Ele gritou: Lázaro, vem para fora. E o morto reviveu. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ezequiel, responde-me, porventura podem reviver esses ossos? Ó Senhor, tu o sabes. Aleluia. A visão humana é limitada, mas a de Deus não conhece limites. Aleluia. Glória a Deus. Passa aí, meu filho. Em segundo lugar, Deus mandou o profeta profetizar sobre os ossos. Eita Jesus. Bom, profetizar numa geladeira seca, né? É fácil, né não? Profetizar. Se o Senhor lhe mandar assim diz o Senhor, essa geladeira amanhã por volta de 9 horas vai estar cheia. É fácil, né? É fácil. Agora, profetizar sobre os ossos secos, ossos humanos secos, não deve de ser fácil, né? Porque o profeta, ele tem uma visão e Deus tem outra visão. Amém, irmãos? Se o Senhor mandar você colocar a mão no olho de um cego, vai, toca nos olhos dele e diz para ele enxergar. Você vai tremer na base. Por quê? Porque na visão humana, o cego é cego e não pode enxergar. Ah, pastor, eu dizia, se Deus me mandasse, eu dizia. Dizia mesmo? Eu já passei por isso. Eu ia passando na Praça da Sé em Fortaleza e eu vi um homem escorado numa parede e olhei na perna dele uma ferida que ia do joelho até o pé, minando sangue. E eu olhei e veio aquele ímpeto de eu orar por ele, para ele ser curado. Aí eu passei por ele, aquele ímpeto, volta lá e ora por ele. Aí eu voltei. Quando eu parei em frente do homem, fiquei olhando para a ferida, eu disse: Jesus, só se fosse tu mesmo, porque eu não vou orar não. Meu irmão, não é fácil não, viu? A gente assim no natural, ora, se Deus mandar eu faço. Pois é, será que faz mesmo? Então, meus amados, isso é incrível. Deus desafiou o profeta. Olha lá o que Deus vai falar para o profeta. Então me disse, quem me disse? Deus, profetiza sobre estes ossos. Viu? Deus disse quais são as palavras para ele proferir. Assim me disse Deus, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Imagine Ezequiel no meio do vale de ossos, do lado direito ossos, do lado esquerdo ossos, à frente ossos, atrás ossos, e Ezequiel
tinha que falar com os ossos, dizendo assim: ossos secos, escutai a palavra do Senhor. Como é que um osso vai escutar? Fosse um ser humano vivo, escutaria. Mas o Senhor desafiou o profeta: vai, profeta, clama aí, diz essas palavras: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Imagina aí o Ezequiel falando para os ossos: ossos secos, escutai a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: eis que eu farei entrar em vós o Espírito e viverei, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Porque tem profeta que inventa coisa. A Ezequiel inventou ou foi Deus que mandou ele falar? Ele inventou ou foi Deus que mandou ele falar? Porque hoje em dia tem até curso de passar profecia. Tem na internet. Coloque na internet assim, ó, curso de passar profecia. Tem. Tem gente aí ensinando a passar profecia. Profeta de Deus não aprende a passar profecia. Profeta de Deus fica de bico fechado e ele só fala quando o Senhor diz as palavras certas para ele dizer. Olha lá. Então aí está o profeta. Deus lhe mandou falar aos ossos. Mandou-lhe mesmo que ossos ouvissem a palavra de Deus. E que o Senhor faria entrar neles o Espírito e viveriam. Que lhes daria estrutura nova. Deus estava ali fazendo uma promessa. Para quem? Deus estava fazendo uma promessa para quem? Para os ossos secos. Estava dizendo que, olha, eu vou fazer crescer carne sobre vocês, vou estender nervos sobre vocês, vou cobrir com pele, e eu vou fazer com que o Espírito entre em vocês, e vocês vão virar gente, vocês vão reviver. Aleluia. É uma promessa de ressurreição, restauração. Aleluia. Muitos pregadores pregam nessa passagem dizendo assim para a igreja: bando de ossos secos, ressuscitem agora, recebam o Espírito. Não é assim? Isso é uma pregação alegórica. O que é uma pregação alegórica? Alegoria é uma figura de linguagem. Eles pegam o pregador que vai passar uma mensagem alegórica, ele pega o texto, tira o sentido original do texto e bota um outro sentido. Glória a Deus. Os pregadores fazem isso. Eu não gosto de fazer isso, porque afinal de contas, nós não podemos distanciar do texto original. Jesus nunca se distanciou do texto das Escrituras, trocando o texto das Escrituras. Jesus sempre usou as Escrituras, como também os reformadores, sola Escritura é a máxima da
hermenêutica. Eu poderia citar um exemplo. Os pregadores, quando vão pregar aqui, eles se referem a um avivamento espiritual, certo? Receba o avivamento, receba isto, receba o Espírito Santo. Só que o sentido original não é este. Aqueles ossos secos eram ossos de gente, mas não estava falando de avivamento, né? Um avivamento espiritual. Olha lá, Deus estava prometendo restaurar aqueles ossos secos. E se Deus prometeu restaurar os ossos secos, não importa o estado de alguém, não importa o estado das coisas. Se Deus prometeu restaurar, vai ser restaurado. Glória a Deus. Aí eu não estou alegorizando, eu estou dizendo, se Deus prometeu restaurar o teu casamento, Ele vai restaurar o teu casamento. Se Ele prometeu restaurar a tua saúde, Ele vai restaurar a tua saúde. Se Ele prometeu restaurar a tua vida financeira, Ele vai restaurar a tua vida financeira. Aleluia. Porque não importa o estado das pessoas ou das coisas, se Deus prometeu restaurar, vai ser restaurado. Louvado seja Deus. Por isso também que a gente não pode discriminar ninguém. Eita, fulano agora se acabou. Fulano agora não é mais ninguém. O irmãozinho, ó, já era. Viu? Desviou, perdeu tudo. Nem o Senhor quer mais saber dele. Nunca diga isso, porque a Bíblia diz que o justo cairá, mas o Senhor o levantará. Você não sabe da obra que Deus vai fazer. Aleluia. Você não pode dizer que alguém chegou ao fim. Por quê? Porque Deus é quem dá a última palavra. Aleluia. É Deus quem dá o prosseguimento das coisas, e Ele tem o poder de restaurar. Tem ou não tem? Deus tem o poder de restaurar. Então tá, Deus está prometendo restaurar os ossos secos. Cadê? Quem é que está passando o slide ali? Vamos lá? Pode sair daí não, tem que ficar aí. Se não quiser mais ficar aí, é só dizer, pastor, eu não quero ficar aqui, a gente arruma outra pessoa. Mas tem que ficar aí. 3. A obediência do profeta e a renovação da estrutura dos ossos secos. Ezequiel 37, do 7 a 8. Deus mandou Ezequiel profetizar. Será que Ezequiel profetizou? Sim ou não? O profeta, ele tem que ser obediente. Versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um ribuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Olha aí, quando Deus manda o profeta profetizar, quando o profeta está profetizando sob a ordem de Deus, quando o profeta obedece o que Deus mandou ele falar, então vai acontecer o que Deus está prometendo. Ezequiel está dizendo, olha, Deus me mandou fazer isto e eu fiz. Eu fui para o meio do vale e eu falei aos ossos secos. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, eis que eu estenderei nervos sobre vós, farei crescer a carne, estenderei pele, e eu colocarei o Espírito em vocês, e vocês reviverão. Aleluia. E no momento que eu profetizei, aí começou um reboliço. Reboliço aonde?
os ossos começaram a mexer, aleluia. Os ossos começaram a mexer e se emendar, né? Osso da perna começou a se emendar com os ossos do pé. Emendaram também com a cintura. Emendaram também aí formando as costelas. Emendaram formando o pescoço, a cabeça. Aí então começou aquele reboliço. Daqui a pouco começa a crescer os tendões. Vai nascendo tendões em cima dos ossos, fazendo a ligação. Vai crescendo carne e vai se cobrindo de pele, e aí fica já aquele corpo preparado, a estrutura preparada. Diga comigo assim, ó, a estrutura corporal foi restaurada. Aleluia, glória a Deus. Aí ele tinha que fazer algo de novo. Primeiro, Deus restaurou a estrutura daqueles ossos. Deus lhes deu um corpo novo. Aleluia. Então Deus, ele trabalha por etapa. Primeiro, a estrutura. Depois, o que mais falta? Primeiro, a estrutura. O profeta obedeceu, a estrutura foi restaurada. Quando Deus ordena, tudo ao redor se move, tudo se arruma, se ajeita, toda a estrutura é renovada. Pode passar, meu filho. 4. Diga comigo assim, ó, os corpos já estavam restaurados, mas faltava vida. Glória a Deus. Agora já não estavam mais só os ossos. Agora tinha corpos. Porém, corpos sem vida. Mas já tinha corpos. Então aí vem a outra parte da profecia. Ezequiel 37, versículo 9. E ele me disse: profetiza ao Espírito. Em primeiro lugar, ele teve que profetizar aos ossos. Agora, o Senhor manda ele profetizar ao Espírito. Vamos lá. E ele me diz: profetiza ao Espírito. Profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Aleluia. O profeta recebeu a ordem para chamar o Espírito. O profeta chamou o Espírito e o Espírito veio, e toda a estrutura que já tinha sido restaurada agora recebeu vida. Imagina aí, o profeta vai lá no meio dos vales. Muito bem, corpos, agora Espírito, em nome do Senhor, vem dos 4 ventos e sopra sobre estes corpos para que vivam. E aí lá vem o Espírito dos 4 ventos: norte, sul, leste, oeste. E o vento começou a soprar, a ser soprado sobre aqueles corpos. O que ia acontecendo? Os corpos iam se mexendo, iam mexendo o braço, mexendo perna, mexendo cabeça. Por quê? Porque estavam recebendo vida. E quem está vivo não fica deitado no chão. Quem está vivo se levanta. Quem está vivo se põe de pé. E no momento que eles perceberam a vida em si, se levantaram e ali formaram um grande
exército, aleluia. O Espírito é que faz toda a diferença. A Bíblia diz que o corpo sem o Espírito está morto. O crente sem o Espírito, ele também está morto. O Espírito é quem faz a diferença. Se você é apenas um corpo em cima desta terra e não tem o Espírito Santo, você não é nada. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem faz a diferença. Aleluia. O Espírito Santo, ele faz toda a diferença. É ele que sopra vida em nós, aleluia. Sem o Espírito ninguém vive. Já foi uma grande coisa os ossos serem restaurados em um corpo, mas não adiantaria de nada se não viesse sobre eles o Espírito. Glória a Deus, aleluia, porque o Espírito faz toda a diferença. Pergunta para quem está do seu lado: ei, o Espírito Santo sopra sobre ti? Ele sopra sobre a tua vida? Aleluia. Se ele sopra sobre a tua vida, então tá uma maravilha. Por quê? Porque o Espírito Santo é que faz toda a diferença na vida do crente. Aleluia. Glória a Deus. Passa, meu filho. Quem eram aqueles ossos secos? Quem eram aqueles ossos secos? Era a igreja de hoje? Aqueles ossos secos, quem eram? Aí é onde vem a regra da hermenêutica que diz: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Aqueles ossos secos da visão, quem eram? Os crentes de hoje? Os crentes do futuro? Os crentes do passado? Não. Quem eram aqueles ossos? Agora você vai entender. Vamos lá para o texto. Ezequiel 37:11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são o quê? Olha lá o texto. Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor. Agora o Senhor manda o profeta, que o profeta estava numa visão. O Senhor agora tira o profeta da visão e diz assim: olha, profeta, sabe quem são esses ossos? Esses ossos são toda a casa de Israel. Agora vai até eles e profetiza. Eles estão dizendo: nossa esperança acabou, nós acabamos, nós ficamos totalmente destruídos, chegamos ao fim. Então tu vai dizer para eles: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto. Isto diz, isto fiz o Senhor. Aleluia. Quem eram os ossos secos? E como é que os pregadores dizem assim: os ossos secos é você, crente. A gente não pode fugir do que a Bíblia diz.
essa profecia não é uma profecia de avivamento espiritual para a igreja. Esta profecia é uma profecia real. E ela está dirigida a quem? A casa de Israel. E eu pergunto para vocês, essa profecia se cumpriu já? Sim ou não? Já se cumpriu? Vou ajudar vocês. Uma parte já se cumpriu, mas ainda falta outra parte. Se prepare para o que você vai ouvir agora. Vamos lá. Olha só, os ossos secos são toda a casa de Israel. Ezequiel foi um profeta do exílio. A época dessa profecia, Israel estava destruído, não era mais nação, não tinha mais esperança de voltar a ser povo. Mas aí o Senhor fala para Ezequiel, diz para esse povo, que eu vou restaurar vocês. Eu vou restaurar vocês. Aleluia. E aí então Ezequiel foi e profetizou. Quando Ezequiel profetizou, eles acreditaram? Será? Eles escutaram. Ezequiel foi lá e pregou e profetizou, levou a mensagem de Deus. Viu aí? Mas aconteceu alguma coisa sobre isso? Sim, aconteceu. Você viu aí que na mensagem de Deus o Senhor disse que iria abrir o quê? As sepulturas de Israel, ou seja, Israel foi enterrado na Babilônia. Israel foi enterrado nos impérios que escravizaram eles. Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Israel foi enterrado 2 vezes. Foi enterrado em Babilônia e foi enterrado por Roma. E deixou de ser povo. Morreu como nação, deixou de existir. Mas o que é que o Senhor falou por Ezequiel? Eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei subir delas. Aleluia. Quem é que está orando por Israel aqui? Tem alguém orando por Israel? Tem alguém orando por Israel? Aleluia. Hein? Não seja como Lula. Ore por Israel. Por quê? Porque Israel é de Deus. Aleluia. Eu fiquei tão triste hoje. Eu estava vendo uma reportagem de uma judia e ela explicando algumas coisas e ela perguntou: quem ama Israel? Eu respondi baixo: eu amo Israel. Como não poderia amar? Israel é a nação do meu Senhor Yeshua. Aleluia. Escrevi Yeshua para ela entender. Glória a Deus. Então, aí está. O que o Senhor fez com Israel? O Senhor abriu a sepultura de Israel. Adolf Hitler, ele queimou, ele matou em campos de concentração mais de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. E aí ele achava que tinha acabado com o povo judeu sobre a terra, mas no fim da guerra, Adolf Hitler perdeu, morreu, e aí Deus abre a sepultura de Israel e faz Israel sair de novo e se levantar como nação. Em 1948, Israel surgiu no mundo de novo como nação. Então Deus já cumpriu uma parte desta profecia. A estrutura de Israel já está sendo criada, já está sendo formada. Os judeus já estão
estão se voltando para o Messias. Eu ouvi hoje um rabino dizendo: olha, vocês que são igreja, vocês têm que se preparar, porque vocês não estão preparados para o que vai vir aí pela frente. Olha, só pelo fato de nós sermos judeus e a gente não poder falar, mas deixa eu dizer uma coisa: o que vocês sabem, nós sabemos. O mesmo que vocês sabem, nós sabemos. Nós só não podemos falar. Mas existe muitos judeus aqui que já acreditam no Apocalipse, acreditam em Yeshua. Orem por nós e se preparem, porque nós sabemos o que vai acontecer com Israel e com a igreja. Então o Senhor já está tratando com Israel, o Senhor já está criando estrutura para Israel, o Senhor já está criando em cima dos ossos secos, o Senhor já está criando tendões, já está criando carne, já estendeu pele, e agora Israel já está quase no ponto. Aleluia. Só falta uma coisa. Versículo 14. Eu porei em vós o meu espírito e vivereis. Israel ainda está cego, ainda não enxerga. Eles sabem que Jesus morreu na cruz, eles sabem que Jesus é o Salvador, eles sabem, mas eles não querem acreditar nisso. É isso, eles não querem acreditar, ainda tem um véu, mas esse véu foi o Senhor que permitiu, porque se Israel tivesse recebido Jesus, tadinho de nós não teríamos entrado na promessa. Mas João escreveu assim, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aleluia. Quem recebeu Jesus aqui? Quem recebeu Jesus? A todos que o receberam, deu-se-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. O que vocês são? Diga aí em voz alta. Filhos de Deus. A todos quantos o receberam, deu-se-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, filhos não nascidos da carne, não nascidos do sangue, porque o judeu ele é carne e sangue, descendência de Abraão. Nós somos descendência de Abraão também, não pela carne, não pelo sangue, filhos não nascidos da carne, não nascidos do sangue, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Por isso João Batista, ele pregava para os judeus: olha, vocês estão vindo ao meu batismo, então produzi frutos dignos de arrependimento, e não fique se orgulhando dizendo que é filho de Abraão, porque até dessas pedras Deus pode fazer filhos para Abraão, e fez mesmo. Do Brasil, Jesus o Senhor fez servos, fez filhos para Abraão. De Portugal também, dos Estados Unidos, da América, da França, de todos os lugares, tem filho de Deus espalhado na terra. Por causa do endurecimento de Israel. Israel já foi restaurado como nação. A sua estrutura já está pronta. Só está faltando uma coisa, o que é? O Espírito. Só está faltando uma coisa, o Espírito soprar sobre eles. Aleluia. Passa aí. O Espírito Santo também será dado a Israel em breve. O judeu, ele não entende das profecias, ele não entende das profecias messiânicas, porque o Espírito Santo não foi dado para ele, só para os judeus messiânicos, os que acreditaram em Jesus. Os ortodoxos, eles não entendem. Eles até rejeitam o Novo Testamento, mas o Espírito Santo vai ser dado para eles. Joel falou disso. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre
toda a carne. Vossos filhos, vossos jovens, vossos anciãos, todos vão ser cheios, até os escravos vão ser cheios do Espírito Santo. Então, o Senhor vai derramar o Espírito Santo sobre a nação de Israel. Israel ainda não tem o Espírito Santo, aleluia, mas vai ter. Agora, olha para quem está do seu lado, diga assim, ó, mas se tu é igreja, tu já tem, vai. Se tu é igreja, tu já tem. Se tu é igreja, tu já tem o Espírito Santo, aleluia. A igreja tem as primícias do Espírito, isso está na Bíblia. O que é primícia? O que é primícia? Primícia são os primeiros frutos. Os primeiros frutos do Espírito, sabe quem são? Nós, a igreja, glória a Deus. Nós fomos os que primeiro recebemos o Espírito. Jesus Cristo diz assim, olha, muitos dos primeiros serão os derradeiros, e os derradeiros serão os primeiros. Então a igreja recebeu o Espírito Santo primeiro. Olha o que diz aí em Romanos 8:22. Vê se aí Paulo não está dizendo que nós temos a primícia do Espírito. Olha lá. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, quem é que pode ler? Que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Paulo está falando em Romanos 8, 22 e 23. Nós temos a primícia do Espírito na nossa vida e estamos só esperando Jesus voltar para a redenção do nosso corpo acontecer. A nossa alma, o nosso espírito está redimido, mas o nosso corpo ainda precisa ser redimido, ser transformado num corpo glorioso, num corpo perfeito, sem pecado diante de Deus, porque a carne e o sangue não herdará o reino de Deus, mas nós vamos receber nossos corpos celestiais, com os quais nós subiremos para o alto, aleluia, glória a Deus. Então é isto, presta atenção, nós já somos aqueles que temos as primícias do Espírito. Por quê? Porque o Espírito, irmã Terezinha, desceu sobre a igreja, mas não desceu sobre os judeus. O Espírito desceu primeiro sobre a igreja, e o Espírito só vai descer sobre Israel, sabe quando? Na tribulação. No período da tribulação é que o Espírito vai descer sobre a igreja. No momento ainda não desceu. Israel tem que chegar no ponto, aleluia. Olha aí, nós temos as primícias do Espírito. Passa lá. Quando foi que a igreja se tornou as primícias do Espírito? No dia de Pentecoste. O que é que diz em Atos 2 e 1? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Oh, aleluia! A igreja recebeu primeiro o Espírito Santo. A igreja foi mergulhada no Calvário primeiro, e depois a igreja foi mergulhada no Espírito Santo. Daquela época, do dia de Pentecoste até hoje, a igreja está sendo mergulhada no Pentecoste, no Espírito Santo. Por que que ninguém apaga o fervor dos verdadeiros crentes?
crentes? Por que que ninguém faz os verdadeiros crentes desistirem? Sabe por quê? Porque os crentes estão cheios do Espírito. Os crentes entendem a linguagem do Espírito. Ninguém pode parar com a igreja, nem mesmo o anticristo consegue parar com a igreja. Tem gente que acha que não é a igreja que detém o anticristo, mas se eu me lembro, na nossa Bíblia está escrito com palavras de João, dizendo: hoje muitos já se têm feito anticristo. Naquela época já tinha anticristo, hoje tem anticristo, mas a igreja não se rendeu ao anticristo. A igreja resiste ao anticristo, e depois que a igreja for tirada da terra, aí então é que virá o filho da perdição. Porque até hoje a igreja tem resistido ao espírito do anticristo. Glória a Deus. Então, a igreja é mergulhada no Pentecoste. Meu irmão, tem crente que ainda não foi mergulhado do Pentecoste. Eu não estou falando somente do batismo com o Espírito Santo. Viu, irmãos? O próprio apóstolo Paulo diz que nem todos nós falamos em línguas. Todo crente que é batizado com o Espírito Santo fala em línguas. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que nem todos nós falamos em línguas. Então existe crente que também é cheio do Espírito Santo, mas que não foi batizado com o Espírito Santo. Está salvo do mesmo jeito. Tem o Espírito Santo do mesmo jeito. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que tem força, por isso que pregam, por isso que resiste às tentações, porque tem o Espírito Santo na sua vida. Louvado seja Deus. Então nós temos as primícias do Espírito. Glória a Deus. Pode passar. Agora, irmão, a igreja recebeu o Espírito Santo primeiro. E sabe o que isso? Aonde isso vai nos levar? Sabe aonde isso vai nos levar? O Espírito Santo já soprou sobre a igreja. Também foi soprado sobre a igreja. E sabe o que isso vai causar em nós? Olha lá. Romanos 8 primeiro. Quem é que pode ler comigo? 1, 2, 3. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Isso vai nos levar à salvação. O crente tem uma lei. Qual é a lei do crente? Não é a lei de Moisés. A lei do crente é a lei do Espírito de vida em Cristo, que nos liberta da lei do pecado e da morte. Quem está em Cristo e anda segundo o Espírito, nenhuma condenação há para ele. Aleluia, glória a Deus. A igreja, ela tem a primícia do Espírito. Passa aí, Gabriel. O Espírito Santo primeiro foi da igreja. Passa aí. Agora, amados, fique de pé em nome de Jesus. Irmãos, Israel ainda não viu a última parte da profecia de Ezequiel. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre eles. Ainda não. Quando é que o Espírito Santo vai soprar sobre Israel? Jesus disse. Jesus falou, e isso está registrado nos evangelhos. Jesus disse: desde agora, vocês não me verão mais, até que aprendais a dizer: bendito
o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Israel só vai receber o Espírito Santo quando eles mesmos começarem a dizer: Senhor, cadê o Messias? Israel vai prantear amargamente, como quem pranteia pelo filho único, pelo filho primogênito. Isso está escrito no livro do profeta Zacarias. Israel vai chorar no deserto. Israel vai chorar no deserto. Chorar arrependido no deserto. Israel, os judeus, eles vão chorar e dizer: Senhor, nos perdoa. O Cristo nos visitou no passado e nós viramos as costas para Ele. Mas agora nós acreditamos. Então nós queremos ver o Cristo. Nós queremos Yeshua. Aí diz a Bíblia que lá no deserto, o espírito de contrição vai ser derramado sobre Israel. Aleluia. Israel vai receber um avivamento lá no deserto. Quando for perseguido, vai fugir para o deserto. E ali o Senhor vai derramar o Espírito Santo sobre eles. Aleluia. É justamente nesse momento onde serão selados 144 mil judeus de todas as tribos de Israel. Serão selados nesse período de arrependimento. E aí esses primeiros judeus que se converterão, eles vão sair pelo mundo. Eles é que vão ser os pregadores no período da tribulação. Eles vão pregar. E na sua boca não se achou engano. Porque é que o Senhor vai derramar o Espírito sobre os judeus, sobre Israel, para pregar o Evangelho. Porque a igreja não estará mais na terra. Aleluia. Glória a Deus. A igreja já terá cumprido sua missão e já terá sido arrebatada. Então, aí está, Deus é especialista em restauração. Ele fez Israel sair da sepultura, voltar à sua terra, só lhe falta enchê-los do Espírito. A igreja tem as primícias do Espírito e será salva. Quem tem estrutura morta pode ser restaurado, se for cheio do Espírito de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus.